Olá, amigos e amigas. Como eu tinha prometido, mais um vídeo de técnicas para sair do corpo. Técnicas, lembrando que eu experimentei e que para mim funcionaram, tá? Lembrando que essas técnicas devem ser repetidas por vários dias. Não adianta a pessoa fazer uma vez, duas vezes na semana no máximo e depois desistir e falar que a técnica não funciona. A técnica tem que ser repetida. Tudo a gente aprende através da repetição e a gente sabe muito bem disso, né? Com a vida e com as coisas que a gente aprende. Essa técnica, a primeira vez que eu vi falar dela foi no livro da Gnosis, né, do Samael Aunwer. E, se eu não me engano, no livro dele, ele ensina essa técnica, mas eu acho que foi um discípulo dele que descobriu essa técnica, que foi o Rabulu. Ele observou aquele som que a gente escuta quando está todo silêncio, a gente escuta aquele barulhozinho lá dentro da cabeça, aquele som que é um apito bem fininho, como se fosse um assovio, né? Aquele barulhinho que fica assim dentro da nossa cabeça. Né? Fica esse sonzinho bem fininho lá dentro. De acordo com eles, eu sei que a medicina fala, eu pesquisei para saber, a medicina fala que esse som, ele do sangue, a gente escuta o som do sangue passando pelas nossas veias. Eu, particularmente, através das experiências que eu tive com esse exercício, que eu vou passar para vocês, que é desse som, eu observei outra coisa. Pode ser que exista um som muito parecido com esse, ou talvez seja esse som, mas eu acho um pouco difícil porque já na área espiritual, eles dizem que esse som ele é o som produzido pela glândula pineal. E quando a gente estimula esse som, ele expande, né? E aí a gente tem aquela expansão de consciência quando a gente estimula esse som. E como que funciona o exercício, então? O exercício é baseado na observação desse som, na contemplação desse som e no estímulo dele. O exercício se baseia no seguinte: quando eu peguei para testar, eu fiz. Eu não faço esses exercícios durante um mês, 2 meses, porque eu faço até eu ver que deu resultado, né? Deu, por exemplo, às vezes eu fiz o exercício, comecei na segunda, e aí eu fiz ele na segunda, não aconteceu nada, na terça não aconteceu nada, mas eu tiro pelo menos um mês para fazer até ver se dá resultado. E aí na terça eu faço o exercício e já consegui ter uma saída. Eu vou espero ter mais uma saída com o exercício para falar, o exercício ajudou eu sair do corpo, sim. Né? Então eu tomo esse exercício como funcional para mim. E assim eu fiz com esse exercício. Como que funciona? Você vai deitar, relaxar, fazer algumas respirações, de preferência antes de dormir, tá? O que o Rabulu, que era o discípulo de Samael, descobriu, que ele foi até todo empolgado falar para o Samael que ele descobriu um jeito de sair do corpo mais fácil. Ele deitou e ficou observando esse som até pegar no sono, mas ele não se desconcentrou desse som. E ele observou que de repente esse som aumentou, esse som aumentou e ele escutou um estalo. Ele escutou um estalo bem alto, um estalo muito forte. E de repente, com esse estalo, ele se desprendeu do corpo físico. E ele achou aquilo fantástico, né? Muito fácil, eu só observei o som e ele repetiu aquilo e aconteceu de novo. Então, eu fiz o exercício que funciona o seguinte: você vai estimular esse som antes de dormir. Você vai deitar, faz umas 3 respirações
profundas ou uns 2 minutos de respiração até sentir que você está relaxando. E nisso você vai observando esse som. Se concentra nesse som, tenta se desligar de tudo e observa só esse som, se entrega dentro desse som, tenta sentir esse som dentro da sua glândula pineal. Para estimular esse som, eles indicam a gente fazer o som do S. Imaginem um tanto de S escrito assim, vai ficar aquele S. Você pode ir repetindo esse som mentalmente, né? Vocês vão ver que realmente estimula esse som intracraniano e isso estimula ele. Então você fica repetindo e concentra nesse som, mas tem que fazer um tempo considerável, né? Pelo menos uns 10 minutos todos os dias e depois tenta pegar no sono, mas vai lembrando do exercício, tentando manter uma conexão leve com esse som. Comigo aconteceu o seguinte. Já vou contar a experiência, recapitulando com exercício, tá? Eu deitei e comecei a repetir esse som mentalmente, imaginando um tanto de S. E fiquei imaginando. E de repente eu senti que o som começou a aumentar e virou um chiado muito alto. Virou um chiado mesmo. Aquele chiado alto e de repente, realmente, comigo aconteceu o estalo também. Deu um estalo forte. Pá! Deu aquele estalo assim. E você não escuta só não. Você sente o estalo. Você sente como seu corpo estalasse assim todo. E de repente eu desprendi do corpo. Eu estava fora do corpo ali. E aí eu flutuei assim e fiquei do lado do corpo ali. Tem muito tempo que eu tive essa experiência, então eu tenho até o relato dela no meu canal, mas o que aconteceu foi isso. E eu repeti o exercício outros dias e deu certo esse barulho. Então, é uma técnica muito fácil da gente sair do corpo, esse exercício. Porém, tem que ter a força de vontade para não pegar no sono fácil. O que eu fiz nessa semana que eu estava testando esse exercício, eu fazia o seguinte, às vezes durante o dia, quando estava esperando alguma coisa, né? Às vezes ia no banheiro, fazer o número 2, e eu aproveitava para ficar concentrado naquele barulhinho. Às vezes estava numa fila de um banco, estava esperando alguma situação, eu concentrava naquele barulhinho de novo. Então isso manteve a glândula ali estimulada também. Fazer isso durante o sono com certeza vai ajudar a gente a ter uma projeção astral. E também esse exercício ele ajuda como um exercício de concentração, tá? Porque você foca a sua atenção ali nesse som. Então, recapitulando o exercício, deitou na cama para dormir, faz algumas respirações até sentir que o corpo acalmou, relaxou, começa a estimular esse som. Estimula ele fazendo o som do S, né? Concentra nesse som dentro da cabeça, até sentir que ele se instalou bem. Depois que ele se instalou, basta concentrar nele, manter a concentração nele e deixar o corpo ir adormecendo aos poucos. Né? Não pode resistir para não adormecer também. Você tem que manter o linear. É como se você estivesse controlando o corpo e entrando no sono, mas eu também estou aqui. Estou aqui segurando a consciência para entrar consciente nesse estado. E isso vai fazer com que você tenha essas experiências aí. Tá? Eu espero muito que vocês consigam ter aí a experiência através desses exercícios, tá? Então, grande abraço para vocês e domingo que vem tem mais um exercício.